né? O nome Siquém significa ombro. Siquém, ela foi uma das cidades de refúgio. Só para a gente lembrar, as cidades de refúgio, elas foram construídas por ordem de Deus. Deus deu essa ordem primeiro a Moisés, né? Depois reforçou com Josué. Você pode ver isso lá em Números capítulo 35, Josué capítulo 20. Né? Inclusive, Siquém é mencionada lá em Josué capítulo 20, versículo 7, como uma das cidades de refúgio. E essas cidades tinham por objetivo, aqui só trazendo uma informação, né, sobre o que era essa cidade de refúgio, elas tinham por objetivo proteger alguém que matasse uma outra pessoa acidentalmente. Então, a pessoa cometeu um homicídio acidental, sem intenção, sem ter premeditado o assassinato. A pessoa que ele, inclusive, havia matado, ele não tinha nenhum ódio contra aquela pessoa, foi algo acidental. Então, essa pessoa poderia fugir para uma dessas cidades de refúgio e ali ela estaria protegida do vingador do sangue. Em algumas traduções você vai encontrar a expressão vingador de sangue, né? Que era o parente mais próximo da vítima, né? Normalmente de sexo masculino, que viria para vingar a morte, né, do seu parente. Então, a pessoa que havia cometido esse homicídio acidentalmente, ele poderia fugir e ali para uma dessas cidades, e ali ele estaria protegido. Ali o seu caso seria avaliado pelos anciãos, seria averiguado se de fato o assassinato teria sido acidental, e mesmo constatando que sim, a pessoa não poderia ou não deveria sair da cidade até que o sumo sacerdote em exercício ele morresse. Porque somente a morte do sumo sacerdote em exercício é que poderia realmente livrar, né, expiar aquela pessoa dessa culpa. Quando o sumo sacerdote em exercício ele morria, aí a pessoa estava livre para sair da cidade e retornar para a sua casa. Então, as cidades de refúgio, elas foram erguidas principalmente com esse objetivo. Lembrando que essa lei não se aplicava àquelas pessoas que eram de fato homicidas, que eram assassinos, que haviam cometido um assassinato, matado alguém de forma premeditada. Esses daí não eram amparados por a lei e nem iriam encontrar nas cidades de refúgio proteção. Ao contrário, eles deveriam ser julgados, condenados e executados, como a lei ordenava, né? E Siquém era uma dessas cidades.